Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de matemática do ENAD do primeiro ano, atividade 25.1 da página 48. O assunto números e o dia a dia. Então vamos ver fichas sobrepostas e como compor e decompor, tá? Então no caso, vocês vão estar desenvolvendo a atividade no livro. Atenção, no livro. Tá lá a carinha lá da página aqui, né? Olha lá, página 48, tá? E aí lembrando que o livro é EMAI, ler e escrever. Então, no mesmo livro tem os dois, tá? Muito bem, então eu vou explicar a atividade e volto aqui, tá bom? Eu vou alternando, tá? Então vamos lá. Hoje trabalharemos com as fichas sobrepostas. Sobrepostas, o que é isso? Sobreposto é quando fica um em cima do outro, né? Então vamos entender o que seria a ficha sobreposta. As fichas sobrepostas representam o valor posicional, posicional de um algarismo, de acordo com a ordem que está ocupando em um número. Não entendi? Patavinas, professor. Como assim valor posicional? Vocês lembram que os algarismos são só 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses algarismos, a gente monta os números. E aí cada algarismo vai ter um valor. Por exemplo, o 1, se ele estiver na primeira posição, que é de unidade, ele vale quanto? 1. Agora, se o mesmo número 1 não estiver na primeira posição, estiver na segunda, na casa das dezenas, ele não vale mais 1, ele vale 10. Entendeu? Então, dependendo de onde ele estiver no número, ele tem um valor. Mas como assim ele tem um valor? O número não é um valor? O número é um valor, mas ele é formado por vários pedaços. Meu Deus, por exemplo, o número 12. Ah, é um número, não é? É. Mas ele é formado também por dois números, o 10 e o 2. 10 mais 2, 12. Só que você não vai enxergar o número 10 e o número 2, porque o 2 vai estar no lugar do zero. Então, quando você junta o 10 com o 2, você compôs, você juntou, você formou o 12. E você pode pegar o 12 e separar, tirar o 10 e o 2. Aí você decompôs. Separou. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Você sabia que se um número é composto por apenas um algarismo, ele deve compor a ordem ou a casinha das unidades? Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Isso a gente chegou a ver até no quadro, né, de números. Muito bem. Sabia também que quando ele é formado por dois algarismos, ele ocupa a ordem, a casinha das dezenas e das unidades? Como assim? Ó, dois algarismos. 1, 2. Dois algarismos. 1, 2. 1, 2. Certo? Essa primeira posição aqui é das unidades, que vai valer ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, tá? Quando ele muda para essa segunda casinha, segunda posição, que é a chamada das dezenas, aí ele já não vale, por exemplo, o 1 não vale mais 1, ele vale o quê? 10. O 2 não vale 2, ele vale 20. Ou duas dezenas.
tá? Muito bem, vamos tentar entender um pouquinho mais aqui, usando o material dourado. O material dourado, o que que é? Tem para vender, né? Inclusive, acredito que em papelaria, pela internet, inclusive, para quem está com criança aí que tem dificuldade com matemática, você pode adquirir o material dourado, você também pode improvisar em casa, né? E o que que ele é? São cubinhos de madeira, cubinhos de madeira, ou filetes de madeira, ou plaquinhas de madeira. Tem as três formas, né? Então, um cubinho, é uma unidade. Quando você junta 10 cubinhos, você forma uma dezena. Uma dezena. Então, você pegar um filetinho é a mesma coisa que pegar 10 cubinhos. E se você pegar 10 filetes, vamos dizer, cada um tem 10, 10, mais 10, mais 10, mais 10. É a mesma coisa que uma plaquinha. Uma plaquinha tem 100 unidades, é uma centena, que tem 100 unidades, centena de 100, tem 100 unidades. Ou tem 10 barrinhas, com cada barrinha tendo 10 cubinhos, tá? Nossa, professor, não estou entendendo patavinas, pelo amor, hein? Lembra que eu falei de unidade? Vamos olhar aqui. Bom, vamos ler aqui e aí eu explico um pouco melhor. Então, 10 dezenas são iguais a uma centena. 10 mais 10 mais 10 mais 10 vai dar 100. Então, aqui tem 100 cubinhos. Acredite, se puder. Esta plaquinha é formada de 10 barrinhas. Uma, duas, tem 10. Ela tem uma centena. Então, isso aqui você chama de uma centena. Ou que isso aqui vale 100 unidades, tá? Contando centenas, dezenas de unidades. Veja como se escreve no QVL o número total de cubinhos, barrinhas e plaquinhas. Temos uma plaquinha, 3 barrinhas e 6 cubinhos. Então, olha só, você organiza da direita para a esquerda que a gente escreve os números, né? Então, a gente escreve do menor para o maior. E você pode pensar em colunas aqui, tá? Então, vamos lá. Uma plaquinha, que é a mesma coisa que 10 barrinhas, ou a mesma coisa que 100 cubinhos. É a mesma coisa você pegar uma nota de 100 reais. Uma nota de 100 reais. Você tem uma nota só. E ela vale quantas notas de 10 reais? Você pode trocar por 10 notas de 10 reais. Ou você pode trocar por 100 moedas de R$1. Porque não existe nota de R$1. Não existe mais. Entendeu? E a criança que não tem noção disso, a pessoa pode chegar com uma nota de 100 reais e falar assim, a criança está com uma nota de 100 reais, por acaso, né? Ô, maravilha, essa criança é rica, hein? Eu também queria ser essa criança, hein? E ela está com uma nota de 100 reais. Aí chega uma pessoa com 10 moedas de R$1. Fala assim, você troca? Ela olha que tem mais. Nossa, se tem mais, então deve valer mais, né? E não vale. Não vale. 10 moedas de R$1 é a mesma coisa que 10. E uma nota de 100 reais é a mesma coisa que 100 moedas de R$1. Então, não é por aí. É isso que às vezes fica confuso para a criança, porque ela não consegue enxergar, ela só vê o número 1, por exemplo. Ela não consegue, ela tem dificuldade de perceber que esse 1 é a mesma coisa que 100. Tá? Esse 3 aqui, ó, quando ele está na segunda posição, que é das dezenas, vale 30. E aqui vale 6, vale 6. Aqui é a unidade, né? 3 vale 3, 8 vale 8.
Então é isso, ó. O número formado 136, você precisou pegar 6 coisas, no caso 6 cubinhos. Aí você juntou com mais 30 cubinhos, mas você não vai escrever 30, você vai escrever 3, então 1, 2, 3. 3 dezenas, ou 3 fileiras de 10, mais uma plaquinha que vale 100. Então, por isso você coloca 1. Então, quando a gente olha esse 1, a gente já sabe que vale 100. Quando você juntou eles, você compôs o número, certo? E você pode fazer o caminho contrário. Você pode separar. Então, o 136, se você separar, é a mesma coisa que o 6, mais o 30, mais o 100. 100 mais 30, mais 6. É a mesma coisa que 136. Deu para entender um pouquinho melhor? Espero que sim. Vamos voltar lá? Então, antes que eu esqueça. Então é sempre assim, ó. A primeira posição, unidades. A segunda, dezena. Então, unidade, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dezena, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Terceira posição, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Professor, e o 1000? O 1000 vem aqui do lado, né? Ah, mas como é que fala? Aí você fala unidade de milhar. Então, se eu colocar o número 2 aqui, ó. Vamos colocar o 2 aqui? Aproveitar que eu posso desenhar. Calma aí. Maravilha. 2, coloquei o 2. Esse 2 vale 2? Não. Ele vale 2 unidades, 2 pedaços de 1000. 1000 quadradinhos. Vale 2000. Ou 2 unidades de milhar. Tá bom? Aqui seria a mesma coisa. Uma centena ou 2 centenas. E por aí vai. Mas aqui fala unidade. Unidade de milhar. E depois aqui, professor, como é que fala? Eu estou curioso agora, professor. Vamos lá, ó. Aqui não era unidade? Vamos marcar unidade? Só que é unidade de milhar. Aqui não é, ó, unidade, dezena, centena. Olha lá, ó. Unidade, dezena, centena. Vai acontecer a mesma coisa que unidade, dezena e centena. Mas, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, se eu colocar o 3 aqui, já não é 3, não é dezena, então vale 30. 30 milhar, 30 mil. Aí, se colocar o 5 aqui, ó. Ixi, que horror esse 5, professor. Minha letra, minha coordenação já não é muito boa. Usando o mouse aqui, então, tá o ó. Então, olha lá, ó. 5 vale 5 o quê? Centena. Centena de milhar. Centena não é 500? 500 mil. Tô começando a entender. Professor, e depois, o que que vem? Depois é a mesma coisa, unidade, dezena e centena. De milhar? Não. De milhão. Milhão. E depois, bilhão. E depois, trilhão. E se você ganhar 1 trilhão, vê se divide com a gente aí para fazer a alegria do povo, certo? Também quero ter 1 trilhão aí, fazer muita alegria, muita gente. Ó, vamos lá então? Então tá bom. Voltando. Então acho que clareou um pouco. Então compor um número é o mesmo que encontrar as partes que o compõem. Então você vai juntar os pedaços. E decompor é dividir o valor em várias partes que podem ou não ser iguais. Decompor um valor pode ser conforme iguais, né? Tem um ponto aqui, certo? Agora o assunto é outro. Decompor um valor pode ser conforme as ordens dos algarismos. Então, olha aqui, o número composto formado é 34. Vamos separar? 30 mais 4.
ou da forma que preferir. Por exemplo, o 34 é a mesma coisa que 10 mais 10 mais 7 mais 5 mais 2. Pelo amor de Deus, professor, você está pirando a minha cabeça. Não sei se esse exemplo ajudou muito. Olha, se você somar tudo, você vai ter o 34 de volta. A gente não costuma trabalhar assim, só está falando que é possível. Então, por exemplo, o número 90, ele é formado pelo 0 e pelo 9, certo? O 0 e o 9. O 0 e o 90 no caso, né? Se, não ficou muito claro, se fosse aqui, ó, 78, como vai falar, é formado pelo 8 e pelo 70. Mas você poderia separar em mais pedacinho ainda. É formado pelo 70 mais o 4 mais o 4. Porque se você juntar de volta, você vai ter 78. Isso agora é importante? Não, isso aqui não é importante. O importante é a criança conseguir enxergar que o número é formado por pedaços menores e que a gente organiza em unidade, dezena, centena e por aí vai. Isso daqui a criança vai usar lá para frente, tá bom? Nessa atividade vamos fazer a decomposição e composição, conforme as ordens. Ordens, unidades e dezenas, usando as fichas sobrepostas. Ah, professor, que esse negócio de ficha, hein? Tô ficando preocupado já. Calma, a gente vai chegar lá. Lembre-se de que no sistema de numeração decimal, o algarismo tem um valor dependendo da ordem, que é a casinha em que se encontra no número, tá? Dessa maneira, o número 78, por exemplo, é formado por duas ordens, duas casinhas. Olha lá, a primeira casinha, que é de unidade, a segunda que é de dezena. Então, 7 dezenas é a mesma coisa que 70. E 8 unidades. 8 unidades é a mesma coisa que 8 unidades, não tem como. Então, temos 70 mais 8, que é 78. Então, esse número, ele foi decomposto, 70 mais 8. Ou a gente pode compor o 78. Daqui para lá é compor. Está separado, você vai juntar, você compõe. Se já está junto e você vai separar, 78 é igual a 70 mais 8, você vai separar, você vai decompor, tá bom? Fichas sobrepostas. Esse material chamado de fichas sobrepostas tem como objetivo principal trabalhar a relação entre a escrita de um número no sistema de numeração decimal e sua composição. Como assim decimal? É de 10 em 10, por isso que fala decimal, tá bom? E sua composição. E por que é decimal, professor? Sabe por quê? Porque a gente tem 10 dedos. Tudo começou nos dedos. Quando a gente não conta nos dedos, encheu o dedo. O que você faz? Você fecha a mão e volta a contar de novo. 10 mais 10 mais 10. Por isso que é decimal. É de 10 em 10. Professor, e se todo mundo tivesse 12 dedos? Aí já não seria decimal. Provavelmente seria de 12 em 12. Olha que doido. Doido, né? Muito bem. Vamos voltar aqui ao assunto, desculpa. Deixa eu colocar aqui o decimal para lembrar, ó. Numeração decimal. 10 em 10. Maravilha, que barbeiragem que eu fiz, hein, gente? De 10. De 10 em 10. E por isso que é decimal. De 10 em 10. Então você pode perceber, você junta 10, vai para 20. Colocou mais 10, vai para 30. 90. Põe mais 10, muda para 100. Então vai mudando de 10 em 10. Volta a repetir tudo de novo, tá?
Tá bom. E a sua composição nas ordens do sistema. As fichas com um algarismo são as unidades. As fichas com 2 algarismos são as dezenas exatas. Ao sobrepor as fichas, podemos formar números de até 2 ordens, dezenas e unidades. Aqui é para ficar mais fácil de enxergar. O que vai acontecer? Ficha da unidade, ficha da dezena. Se você juntar o 10 com 1, a criança vai colocar 1 aqui, ó. Aí vai formar que número? 11. Fica mais fácil de enxergar. Se você juntar o 5 com 20, que número que vai dar? É só pôr o 5 aqui em cima que você vai enxergar 25. Entendeu? As fichas sobrepostas devem ser colocadas umas sobre as outras, unidades sobre a dezena, para compor, que é montar, e decompor ou desmanchar números. Sendo assim, se colocar a ficha 2 sobre a ficha 20, formará 22. A gente juntou 20 mais 2, aí lá, colocou por cima, deu 22, então a gente compôs. E se for o contrário, se eu separar, olha, tá até fácil de enxergar, né? Tira a ficha de cima, você vai enxergar o 20 e o 4. Então, 24, se você decompor, separar, desmanchar, você vai ter o 20 e o 4. E se você juntar de novo, aí você volta a ter 24. Na verdade, você sempre vai ter 24. Só que você pode ter o 24 separado ou tudo junto. Certo? Olha lá, ó. O 31. Como que ele foi formado? Você pegou 30, certo? 3 dezenas, que valem 30 unidades, e pegou mais uma unidade, 31. E 88, é isso que é interessante, ó, valor posicional, é 8. É 8. É igual? Não. Esse está na casa das unidades, e unidade vale 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 1. Então, 8 é 8. E esse 8, que é o mesmo algarismo, mas está numa posição diferente, na segunda posição, na casa das dezenas. E dezenas vem de 10. Por quê? Porque você conta de 10 em 10. Se você tem 8 dezenas, você tem o 8 mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, não é? Você tem 8 fileiras, aliás, 8 fileiras que valem 10. Desculpa, então, você tem 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, você tem 8. 8 dezenas, 10 mais... Tá? Deu para entender? Tudo bem. A ficha menor deve ser colocada sobre a maior para formar o número. A sobreposição das fichas deve começar pela ordem das unidades. Os valores das fichas fazem a composição dos números. A composição é uma soma. Tá? Então a leitura você vai sempre ler da direita para a esquerda, do menor para o maior, vamos dizer? Claro, 88. Mas perceber conforme vai aumentando do menor para o maior. Muito bem. Agora sim, atividades. Então aí você vai lá para o EMAI, na atividade 25.1 da página 48. Leia e siga as instruções da página 48 para realizar as atividades propostas. E a gente já vai para lá já, tá? Fez no livro a atividade. O que você vai fazer? Quem vai entregar a atividade é na escola. Aliás, primeira coisa, já coloca o nome, certo? Coloca a data. Gente, a data da aula. Vamos melhorar aqui. A data da aula. Não é a data que você fez a aula. Tá bom? Põe na folha. Muito bem. Por quê? Se você mandar a foto, dá para identificar.
atividade. Principalmente se você levar, porque você vai destacar, vou deixar na escola, vai destacar a folha, tira a folha, com dor no coração, com muito carinho, jeitinho, certo? Vai colocar junto com essa aula aqui, tá? Se for complicado para não ter que grampeia, desgrampeia, talvez coloca no final e tem que pedir lá na escola para grampear, para não separar, para não se perder, hein? Imagina se essa folha se perde lá, por isso que é até preferível sempre mandar diretamente, tá? Então o que você pode fazer? Tirar foto e manda para mim. Quem já está mandando atividade, maravilhoso, ótimo. Não vai ter essa preocupação de tirar a folha, tá bom? Mas se vai deixar na escola, você não vai deixar o livro, você vai ter que deixar a folha lá, tá? Então, olha lá, ó. Ou envie a foto da atividade do e-mail no particular do professor. Lembre de primeiro enviar uma mensagem com a data da aula e disciplina para depois enviar a foto da atividade. Certo? Vamos lá então para a atividade? Vamos. Tamo lá, o menino. É isso aí, bonitão. Tá lá. Sequência 25, números e o dia a dia. Então ele está apontando que. Como que chama isso mesmo, gente? Calendário, no caso aqui é uma folha do calendário, e como é uma folha, é de um mês, né? Tá marcando que dia aqui do mês? 10. É isso? Será que é mês 10? 10 de outubro, que outubro é o 10º mês? Deve ser isso, né? Aqui os dias. Vamos ver o que quer dizer melhor isso aqui. Mas a gente usa os números no dia a dia, inclusive no calendário. 25.1. Usando as cartelas sobrepostas, um aluno compôs os seguintes números: 15, 23, 54, 78, 55, 97, 36 e 42. 1. Observe os números e desenhe no espaço ao lado as cartelas sobrepostas utilizadas. Como assim, professor? O 15 você vai decompor. Você precisou usar que cartela? Vamos voltar aqui na aula para entender? A cartela aqui, ó. Para formar o 15, você usou a cartela de 10 mais a unidade de 5. Deu para ficar claro agora? Então é 10 mais 5. E o 23? Vamos voltar lá? A cartela do 20 e a cartela do 3. 20 mais 3. 20 mais 6. Fácil, gente. Fácil. Muito bem. 2. Para escrever o número 72, um aluno utilizou as cartelas 70 e 2, que é a mesma coisa que 72. E 72 é a mesma coisa que 70 mais 2. Agora, escreva os números abaixo por meio de adições. É a mesma coisa, somou, não é? Aqui no caso, você coloca 10 e 5. Qual cartela que usou? Cartela 10 e cartela 5. Tá. E aqui ele só quer que coloque esse sinal de mais aqui, ó. Entendeu? Então você vai, o 32, para formar, você colocou o 30 mais o 2. Fácil. Fácil. Muito bem. Oi? 25? Ah, essa é a próxima aula. Já, já. Já, já vocês vão ter a próxima aula aí. Certinho? Gente, bom, gente, eu acrescentei na aula 2 vídeos. Um tá pequenininho aqui só para ver o tamanho do vídeo, que é a casa da unidade e da dezena. Ensina as unidades de dezena utilizando uma história. E também sistema de numeração decimal 1, material
dourado, tá bom? Então, coloquei aqui um vídeo, outro vídeo, e depois vem aqui o link dessa aula, tá bom? Então assistam, porque como é o tipo de assunto que a criança não está habituada a ver as coisas separadas, enfim, ou até conseguir enxergar que uma coisa abstrata como o 200, quanto que vale 200? No dia a dia ela não costuma ver a quantidade 200 ou 500 para ter noção de quantidade, né? Então isso vai ajudar bastante e o legal que inclusive esse vídeo aqui já vai começar a mostrar o material dourado, que o material dourado vale muito a pena para quem tem dificuldade. Se você não tem o material dourado, você pode improvisar, você pode usar dinheiro, oh maravilha, hein? Dinheiro, põe moeda aí, põe a notinha de 10 aí, tira o escorpião do bolso aí, não, não? Tá, se não der, usa palito, certo? Aí você juntou 10 palitos, aí você pode colocar um elástico, amarrar o palito, uma fita crepe, para ter um grupinho de 10. E aí depois você junta 10 grupinhos de 10 e põe a fita nesse grupo aí para valer 100. Então é importante que a criança consiga enxergar isso, certo? Gente, essa é uma aula muito importante, inclusive para depois, quando for fazer as contas, armar, né? Que já tem gente que está fazendo isso, para subtração, adição e por aí vai, tem que estar entendendo bem unidade, dezena, para poder entender o que está acontecendo ali. Aí vai aprender com mais facilidade, tá bom? Então, olha lá, lembrando, por fim, fez a atividade e eu aqui acabei, deixa eu arrumar. Pronto, devidamente arrumado então. Aí lembrando, fez então a atividade lá no livro, aí quem for entregar na escola, anexa direitinho, põe nome dessa aula, do dia da aula, então tá lá no cabeçalho, né? Ah, não é o dia que fez, é o dia que tá aqui, ó, certo? Então, né? E anexa, quem for mandar a foto, bacana, manda a foto. Certo? Aula muito importante essa, hein? Se tiver dúvida, volta a aula, refaça a aula, apesar que a gente vai voltar a ver mais vezes esse conceito. Mas não siga em frente tendo muita dúvida não, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.